Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 26 de abril. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. De imediato eu te peço aí para se inscrever gratuitamente no meu canal, caso logicamente você ainda não tenha feito isso. Se ainda não fez, aqui no canto inferior direito do seu vídeo, passando o mouse em cima da imagem, inscreva-se. Vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Aproveite ao máximo aí o conteúdo do canal, em termos de aprendizado principalmente, e deixe o sino ativado para receber as notificações aí no seu celular ou desktop, enfim, a cada novo vídeo que venha a ser publicado aqui dentro do canal. Na parte aqui superior da tela, clicando no card que está aparecendo aqui para você, você vai passar, e seguindo os procedimentos, logicamente, você vai passar a receber essas recomendações de compra e venda no seu celular, no seu desktop, carteiras de ações. Na semana que vem tem a atualização da carteira semanal, tem a atualização da carteira mensal, que vai ter o fechamento do mês de abril. Enfim, tudo isso no seu celular, no seu desktop, em tempo real, além das informações relevantes durante os pregões. Nesta análise vou falar sobre o Ibovespa, vou também avaliar os futuros, mini índice, mini dólar, e volto para as ações falando de PTR4. Tem várias ações no pregão de hoje, na análise de hoje: PTR4, Vale 3, Elet 3, BBDC4, STC3, SAPR11, EQTL3, ENGIE11, CSNA3, HGTX3 e ABEV3, que é Ambev. Ibovespa no dia de hoje, queda de 0,33%. Essa queda se sustentando ainda acima no patamar que eu considero agora como patamar de suporte, 95.923. Já é um patamar de suporte. Depois disso, o próximo suporte seria mais por volta dos 95.140 a 95 mil pontos. Abaixo disso, o suporte 94.163. Então o Ibov faz um candle basicamente de uma correção, aumentando a probabilidade, no meu modo de ver, na minha leitura, de se ter um próximo pregão para cima, podendo vir aqui buscar na próxima semana essa zona aqui de resistência desse topo anterior, localizado em 97.369 a 97.610. Na semana, o Ibovespa apresentou uma alta de 1,75%, deixando uma nova formação de fundo ali no gráfico semanal, superação da máxima dessa semana, que aqui basicamente está em cima, 96.563, aumenta a probabilidade justamente de testar essa zona de resistência, até mesmo podendo vir a ter um movimento mais forte para cima. O desafio na sequência vai ser aquela região ali dos 98 mil pontos, 98 a 98.500, e aqui o maior fechamento no gráfico semanal está lá na faixa dos 99.136 pontos. Aí a gente vai falar dos 100 mil pontos como um patamar de resistência para o índice Bovespa. Indo aqui agora para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato sua valiosa audiência. Olhando aqui os futuros, mini índice, dia aqui com candle de indefinição, com queda agora de 0,26%. Dentro desta queda de 0,26%, se a gente pegar o gráfico de 60 minutos, o que a gente teve aqui no dia de hoje? Aqui a gente teve no pregão passado um grande movimento de subida que parou em cima do patamar de resistência, veio aqui agora fazendo uma correção em duas etapas e termina, pelo menos está indo para a última hora de pregão, que é agora das 17 para as 18 horas, já com a formação boa de fundo no gráfico, voltando para cima da média móvel de 3 períodos, voltando para cima do patamar que era funcionando como suporte, só que já voltou para cima, mal funcionou como resistência, pode voltar a funcionar como suporte, uma região em torno dos 96.650. Então, vindo aqui para cima dessa região 96.650, 96.715, essa região agora tende a funcionar como suporte, fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de alta, exemplo, caiu aqui, veio aqui mais para baixo, gerou sinalização de fundo ascendente ou pivô de alta, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, pensando em day trade no mini índice a partir de segunda-feira. Lembrando, a próxima semana, semana mais curta, tem um feriado no meio da semana, dia 1º de maio. Então aqui, voltando para o gráfico de 60 minutos, para voltar a pensar em venda, ideal que voltasse para baixo desse nível aqui. Ideal, né? Seria mais interessante se voltasse para baixo desse patamar. Mas, olhando para o gráfico de 10 minutos, se retornar para baixo desta região aqui, ó, voltando para baixo dessa região significa dizer, falando em termos de pontos, ali voltar para baixo de um patamar de 96.600 e 700 até um patamar de 96.650, voltando para baixo desta região aqui e passando a proporcionar topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 minutos
10 minutos ou até mesmo gráfico de 5 minutos, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora. E aquela região que eu falei assim, o ideal seria abaixo desse nível aqui, ó, que aí sim vem aqui forte para baixo, abre-se um espaço no gráfico maior para se trabalhar justamente na ponta vendedora, buscando operações de venda de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Que região é essa? Região ali em torno de 96.500 a 96.465. Então são os pontos aí de suporte que podem funcionar como resistência caso venha para baixo dessa região. Vamos aqui olhar para o dólar no dia de hoje, apresentando aqui uma queda de 0,47%, batendo em cima do patamar de suporte aqui por volta dos 93.923. Na próxima semana tem vencimento aí do dólar. Mais especificamente na terça-feira a gente já tem uma mudança aí de código, no sentido de trabalhar operando já através de outro código no dólar. Então a gente olhando aqui tem um suporte muito relevante, 3.923. Então, olhando para o G60, o que nós temos? Primeiro no diário um topo descendente, um topo ainda ascendente, a tendência ainda continua sendo de alta. Mas no G60 o que a gente vê aqui é força por parte dos vendedores, corrigiu meio que já caindo, manteve-se aqui para baixo, entrando na tendência de baixa e agora faz um movimento de correção muito fraco, aumentando a probabilidade de se ter algo para baixo. Só que enquanto não tiver esse algo para baixo, ou seja, não gerar alguma sinalização de baixo de topo descendente no G60, no G30, eu ainda não vejo a venda de imediato no dólar. Caso abra subindo abra subindo e gere um topo ou abra caindo, já proporcionando essa quebra essa sequência de mínimas ascendentes aqui no G60, ficará mais para se buscar a operação de venda através de topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos a favor de um movimento de queda no G60 ou no gráfico de 30 minutos. Suporte principal para o dólar, essa região de 3.923 que eu já comentei. Aí depois aqui tem 3.921 e aqui mais abaixo 3.917,50 até a mínima 3.914,50. São suportes mais próximos para o dólar. Pensando em operação na ponta compradora, abrindo aqui para cima, se continuar gerando fundo ascendente, pivô de alta, fica um pouco mais para a operação na ponta compradora no dólar. Ficar atento para essa região aqui de resistência, que pode aí servir como patamar, um teto para o dólar no próximo, a partir de segunda-feira, região ali por volta dos 3.951. Tem 3.942 também, uma região intermediária, 3.942 é um patamar de resistência, depois 3.951 e mais acima a gente tem outro nível aqui, ó, esse nível aqui que é um patamar de suporte, que virou resistência, aqui também era resistência, em torno dos 3.957,50. Partindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 1,91%, fechou abaixo ali da mínima do pregão anterior, então o ativo segue dentro do movimento de queda contra esse movimento de subida. Se na próxima semana não deslanchar muito para baixo, que aqui a sinalização é para se ter movimento de queda. Se não for muito para baixo, logo na sequência proporcionar alguma sinalização mais relevante de fundo ascendente no gráfico, fundo ascendente é fundo acima desse nível aqui, voltando para cima da média inclusive, ficaria mais interessado em abrir a operação de compra. Por quê? Porque até pelo gráfico semanal está dentro de candles ascendentes. E se proporcionar novamente sinalização de alta numa periodicidade abaixo, o interesse maior seria buscar a operação de compra na PETR4, mas nesse momento está dentro do movimento de baixa no gráfico diário. E se olharmos para o gráfico de 60 minutos, mantendo-se aqui abaixo dessa região em torno dos 27,42 principalmente, por volta de 27,42, sinalizando topo descendente, fica mais para se buscar a operação de venda para um possível fechamento desse gap de alta aqui, ó, do G60, próximo suporte pelo intraday na faixa dos R$ 26,73 em PETR4. Na semana, Petro queda de 1,2%, como eu já disse, candle ascendente, é uma semana mais travada na Petro, variação menor, mas segue ali dentro de candles ascendentes, máxima e mínima acima aí da máxima e mínima da semana passada. Vale 3 no dia de hoje, estabilidade, mais 0,18%, deixando a semana ali com a queda ainda, reduziu um pouquinho a queda, mas uma queda de 4,11%, mas segue como a Vale 3. Movimento de subida contra o gap, próximo do gap gerando um movimento ou seja, um movimento mais fraco para baixo, não tão muito forte nesse primeiro momento. Se a partir da próxima semana ou nas próximas semanas gerar fundo ascendente no semanal, fica interessante para arriscar a operação de compra de position na Vale 3. A favor de quê?
a favor de um fundo ascendente no gráfico mensal, ou seja, a favor da tendência de alta de longo prazo na Vale 3. E aqui no gráfico diário, para quem entrou comprando aqui a superação da máxima desse martelo, o stop está aqui embaixo, chegou próximo hoje, o stop ficaria em R$ 49,37. E aí a torcida seria para o próximo pregão fechar acima dessa região aqui em torno dos R$ 51,33. Região aqui de fundo anterior bem testada. Então, se fechar o próximo pregão acima desse patamar, aumenta a probabilidade de subida, inclusive sinalizando também no gráfico semanal o indício ali de um fundo no gráfico semanal após a superação dos R$ 52. Elet 3 no dia de hoje, a gente está com a posição em aberto, mais 0,06%, estabilidade, nenhuma mudança em relação à nossa posição em aberto, a não ser que o stop está aqui. Para o próximo pregão, o stop pode ficar aqui logo acima da máxima deste candle, ou seja, o movimento de baixa gerou 3 aqui tentando cair, não caiu muito, então o stop ficaria um stop reduzido se superar a máxima do pregão de hoje. BBDC4 a gente está em posição em aberto, fechou com queda de 0,3%, também nenhuma alteração em relação à posição que já foi comentada na última videoanálise, então nenhuma alteração. ESTC3 a gente também tem uma posição em aberto, também por enquanto nenhuma alteração, avaliando logicamente o próximo pregão. Ela veio aqui, tinha fechado acima dos 27,95 e hoje fechou exatamente em cima dos 27,95. Vamos ver se a partir do próximo pregão o papel gera aqui a abertura mais positiva, gerando um sinal de fundo relevante no G60 em cima de um patamar de topos anteriores, que seria bom para a nossa posição comprada em STC3, ativo ainda dentro de uma expectativa mais de subida pelo gráfico semanal. Partindo para os próximos papéis, SAPR11, temos também uma operação de compra em aberto, fechou com queda de 0,9%. Nosso stop está lá embaixo, sem nenhuma alteração por enquanto, stop lá abaixo de 77,47. EQTL3, recomendação hoje de compra pelo G60, aqui quando fechou esse candle aqui para cima, recomendação de compra com stop aqui embaixo, o ativo não conseguiu deslanchar e acionou nossa saída aqui um stop curto nessa operação do G60. Essa operação, vou falar já do próximo ativo, eu já comento os dois resultados, é QTL3 e o outro ativo foi a Engie 11. Então, o Engie 11 também foi uma entrada pelo G60, o ativo tinha gerado uma sinalização positiva no gráfico diário no pregão passado, entrada aqui de um fundo ascendente na Engie 11 e acionamento do stop quando ela veio para baixo aqui dessa região, até um pouco mais abaixo, eu botei stop até um pouco mais para baixo na Engie 11. Essas duas operações, resultado 0,85% para a Engie 11 de perda e isso representou menos 0,17% do capital total. E no caso da EQTL3, 0,76% de queda, de perda, isso representando uma redução de 0,16%. Depois desses dois ativos, vamos falar aqui de CSNA3, que terminou o dia de hoje apresentando uma alta de 2,21%, então algo interessante, ou seja, se o papel conseguir gerar um sinal de fundo aqui, apesar da tendência de baixa de curto prazo, se olharmos para o gráfico semanal, tem aqui um processo de correção contra uma tendência de alta que pode trazer justamente um movimento para cima. O primeiro indício desse movimento para cima aqui no gráfico diário seria a superação da máxima de hoje. E aí arriscando mais, ou seja, o retorno do preço para cima no patamar ali de suporte, arriscando um pouco mais, o stop ficaria abaixo da mínima desse pregão, tentando pegar toda uma movimentação para cima no ativo. Tentando pegar uma melhor relação risco-ganho, mas uma operação mais arriscada pelo gráfico diário, porque ainda está com topos e fundos descendentes. A alternativa também seria de entrada de superação da máxima da semana atual, que apresentou queda de 2,88%, seria a superação dos 15,28, pensando na operação de position em CSNA3. Depois vamos falar aqui de HGTX3, que teve um desempenho forte no pregão de hoje, alta de 5% basicamente, movimento já longo para cima no gráfico diário, ou seja, abriu gap em cima da resistência que ela vinha para testar, então um ponto positivo, um gap de fuga que pode trazer o papel para buscar essa zona de resistência mais aqui para cima, lá na casa dos 32,39 a 32,65. Operações de compra nesse ativo ficaria mais interessado no chamado pullback, o retorno do preço ali em cima da zona de resistência que foi rompida, que está aqui nesse momento em 30, que está em 30,70. Até o gap, né? A zona de antiga resistência podendo funcionar como suporte em 30,70 e depois disso na faixa dos R$ 30,45. Abaixo disso, R$ 30,05 a R$ 30 seria a próxima faixa de suporte para a HGTX3. Enfim, movimentação para baixo, seja aqui no gráfico diário ou até mesmo pelo gráfico de 60 minutos, traz a possibilidade de se avaliar uma compra, de se buscar uma operação de compra em HGTX3
no decorrer da próxima semana. Ambev, boa semana da Ambev. A Ambev conseguiu aqui retomar sua tendência de alta, que tinha feito até um pivôzinho aqui de baixa no gráfico diário. Retomou aqui basicamente a tendência de alta de curto prazo. E se a gente olhar para o gráfico aqui diário, olhando principalmente aqui a questão desse gap, ativo fechou acima desse gap aqui, ó, esse ponto de gap, e continuou mantendo-se acima. Se a gente olhar para o gráfico semanal, que eu vejo com maior relevância, porque ela vinha numa tendência de alta, e aí vem com um movimento forte para baixo, gera aqui um movimento fraco para cima e um topo descendente, sinalização de topo descendente no gráfico semanal, algo negativo. Só que na semana seguinte, que foi essa semana, reverte para cima. Então é uma reversão interessante, que aumenta a chance dela poder engatar um novo cenário, um cenário mais positivo para operações na ponta compradora em cima de Ambev, pensando em swing trade principalmente. Se a gente olhar para o gráfico mensal, o ativo está em cima de um patamar extremamente relevante de resistência ali por volta a resistência mais relevante 18,36 até os 18,65. Depois de Ambev não, esse é o último ativo da lista, foram vários ativos nessa videoanálise. Então é isso, amigos. Muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.